parabéns ao nosso irmão Wagner, pontual, isso aí, horário britânico. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus em Efésios, no capítulo 4. Estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios, e hoje chegamos no capítulo 4. Nós vamos ler apenas os 6 primeiros versículos. À medida que os irmãos encontrarem o texto, eu os convido a se colocarem de pé. Vamos ler de maneira alternada. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro do Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados, com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. há somente um corpo e um Espírito, como também fostes chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, Um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. Amém. Sentai-vos, irmãos. É o versículo 6. Irmãos, estamos estudando a epístola de Paulo aos Efésios e já vimos que um dos tópicos principais é a unidade da igreja, a unidade de dois povos. De dois povos, ele fez apenas um. Não há mais gentio e judeu. Hoje há a igreja de Cristo. Dois povos, ele fez um. Somos hoje a igreja de Jesus, composta de gentios, de judeus, bárbaros, citas, homens, mulheres, todos somos um em Cristo Jesus. A barreira da separação caiu, não existe mais essa separação. Do capítulo 1 ao capítulo 3, e todos os comentaristas que eu estudei concordam que aqui no capítulo 4 se inicia uma nova sessão, uma nova parte da epístola aos Gálatas. Como é bem marcante nas epístolas paulinas. Primeiro ele fala da doutrina, da teoria, e depois ele fala da prática. Do versículo 1 até o versículo 3, nós vimos conceitos doutrinários, verdades da fé cristã, grandiosos, como a eleição. Vimos isso aqui? A eleição que ele escolheu antes da fundação do mundo. Nós vimos a questão da salvação pela graça sois salvos mediante a fé, da soberania de Deus, que a cada instante se repetia. Tudo foi feito, essas coisas foram feitas, o Deus escolheu assim, Deus escolheu para a salvação a alguns, tudo segundo o conselho da sua vontade, ou conforme o beneplácito da sua vontade. Nós vemos uma oração Paulo revelando isso tudo, mostrando que não há mais divisão, que nessa eleição estão unidos gentios e judeus. Vimos também que Paulo escreve essa carta da prisão. No capítulo 3 ele lembra isso. E aqui no capítulo 4 ele inicia dessa forma também, dizendo: rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, rogo-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor. Na semana passada, nós deixamos bem claro, isso de Paulo, isso na fala paulina, é muito bonito, edificante, confortador, um
Paulo está preso, ele está preso pelo Império Romano, foi preso pelos judeus, ficou vários anos preso ali, ajudado de Festo, né? Depois ele foi transferido, né, para Roma, ele apelou para César. Então era um prisioneiro do Império Romano, né? Mas em momento algum ele, Paulo, se considera prisioneiro do Império Romano. Tentando aqui lembrar o nome dos governadores: Félix primeiro, depois Festo. Passou pelas suas duas gestões preso em Jerusalém, e quando viu que havia a trama dos judeus, que o governo estava envolvido, ele vai e apela para César e chega assim em Roma. Mas ele diz que ele é prisioneiro do Senhor. No capítulo anterior ele fala com os irmãos de Éfeso, ele, o pioneiro, o desbravador, digamos, o bandeirante da fé ali aos gentios, está preso. Ele ficou 3 anos em Éfeso, que ao sair de Éfeso, conforme a gente lê lá em Atos, ele se despediu dos presbíteros de Éfeso a choro, a pranto. Então havia um afeto entre os Efésios e Paulo. E Paulo está preso, podia desanimá-lo. E Paulo diz não, que eles deviam se gloriar nas suas prisões. Que as suas prisões, a sua prisão não devia desencorajá-lo. Então ele se identifica assim: eu, Paulo, o prisioneiro do Senhor. Irmãos, isso é importante. A gente tem que entender que sobre a nossa vida, apesar das aparências, pode parecer que está tudo dando errado. Sobre a nossa vida está Deus. Está Deus. É Deus que está no controle. Da mesma forma que Paulo falou que era prisioneiro de Cristo, nas nossas dificuldades, nas nossas lutas, nós vamos continuar repetindo: nós somos de Cristo. Deus está no controle. Quando Isaías olha, o rei Uzias tinha morrido, ele tem uma visão. O que ele diz em Isaías 6? Deixe da sua vocação, olhei e vi o Senhor assentado no alto e sublime trono. Há uma transição no paralelismo progressivo de Apocalipse, e aí no capítulo 1 ao capítulo 3, vai falar da igreja, carta às igrejas, a imagem de Jesus. Quando ele passa para o capítulo 4, ele é levado, né? O João, ele é levado aos céus. A primeira coisa que ele vê é um trono. Deus sentado no trono. Né? Na terra pode parecer que está tudo um caos, a igreja está sendo perseguida, mas Deus continua reinando soberano. Aí ele faz um pedido. E Paulo é bom de fazer pedido. No capítulo 3, ele: por essa causa me ponho de joelhos diante de Deus, diante do Pai, que leva o nome de toda a família, tanto no céu quanto na terra. Capítulo 3, na semana passada. E por que ele estava se colocando de joelho? Pedindo para que ele fosse solto? Pedindo que os cristãos usassem sua influência para libertá-lo? Pedindo cura para a sua enfermidade, para as suas dificuldades físicas que ele tinha? É isso que ele está pedindo? Não. Ele pede pela unidade, para que os cristãos sejam um. E agora ele se apresenta mais uma vez como prisioneiro e pede mais uma vez. É o que ele pede. Ele pede a sua liberdade, ele pede a sua cura, ele pede dinheiro para melhorar o seu conforto, todas as coisas boas, lícitas. Não. Ele pede para que vocês andem de modo digno da vocação que foste chamados. Andar de modo digno. Irmãos, andar de modo digno, nós entendemos bem. Entendemos muito bem. Andar de modo digno. É como nossos pais, né, falavam, os pais que falaram bastante, não, tem que andar com a cabeça erguida. Né? Ou seja, você não deve nada a ninguém, você cumpre as suas obrigações, você anda de modo digno. Anda de modo digno. E se nós contextualizarmos
armas. Essa declaração, esse pedido, esse rogo de Paulo, com a situação da igreja e de alguns irmãos hoje, a gente fica assim, será? Onde foi esse andar digno? Poderíamos colocar assim umas perguntas. Procura-se cristãos que andem de modo digno. Procura-se cristãos que andem de modo digno. Porque há escândalo após escândalo, há fracasso, naquela história nós ouvimos ele disse na igreja, cadê fulano? Fulano está desanimado. Será que andar desanimado é andar de modo digno na nossa vocação? Andar desanimado, será que isso é andar de modo digno na nossa vocação? O que é a vocação? Porque não é só andar de modo digno, é da vocação que nós fomos chamados, a vocação que nós fomos chamados. Aqui é um pleonasmo, uma redundância, que reforça o sentido, que a vocação é chamada. Você andar de modo digno do seu chamado. E qual é o nosso chamado, irmãos? Nós somos chamados das trevas para a luz. Diz lá o apóstolo Pedro, a fim de proclamarmos as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Nós fomos chamados da morte para a vida. Paulo, aos Efésios, diz isso. Capítulo 2, que nós andávamos mortos, os nossos delitos, pecados, Ele nos deu vida. Nós não tínhamos nada. De vez em quando há alguns filmes que mostram as pessoas com uma segunda chance. Imagina se tivesse uma segunda chance. Você está ali prestes a morrer, está no estado terminal, e o pessoal que passou por isso fala que tem tudo na cabeça, né? Esse filme na cabeça, a sua vida, a sua história. Mas imagine, se você está ali querendo, arrependido por uma porção de coisas que você deveria ter feito e não fez, algumas coisas que você deveria ter feito, não deveria ter feito e fez, e você pensa, poxa, se eu pudesse, eu faria diferente, eu queria começar a fazer diferente. Você teve uma nova chance, você nasceu de novo. E talvez você esteja fazendo, como algumas pessoas que tiveram uma recuperação, uma nova oportunidade, uma nova chance, fazendo tudo da mesma maneira. Havia um jargão na época da pandemia, repetido por muitas pessoas, evangélicos, não evangélicos, todo mundo repetia isso. Era uma frase mais ou menos assim: nós vamos sair diferentes. Nós não seremos mais iguais, a humanidade não será mais igual. E aí quem tem um pouquinho de conhecimento da história, fica já com o pé atrás com essa frase: será? Será que dessa vez vai ser diferente? Depois de tantas guerras, na nossa época, 2 grandes guerras mundiais, a história mais moderna. Será que eles pensaram da mesma forma? Depois disso a gente vai ser diferente. Depois disso vai ser diferente. O que vai ser? No Holocausto, nunca mais se falar um negócio desse. Nós vamos ser diferentes. Aí na pandemia repetiu isso, nós vamos ser diferentes. A humanidade vai ser diferente. Aí, estamos em 2024, né? Aí eu pergunto para você, a humanidade está bem diferente, não está? Está bem diferente do que era, né? As pessoas estão mais solidárias, mais amigas, né? Porque passamos por um grande susto, né? E a iminência da morte. Sabe diferente? Por isso que eu perguntei, se você tivesse uma nova chance, né? Está fazendo errado de novo? Porque Deus te deu essa nova chance. Deus te deu um grande privilégio. Ele te escolheu. Você é um eleito do Senhor, um predestinado.
uma resposta de gratidão a Deus, de viver uma vida de santidade. Ele que nos chamou, nos predestinou para sermos santos, ele fez isso para que andássemos, para que fôssemos santos. Somos salvos pela graça, não mediante a obra, mas pela graça, pois somos feitura dele, criada em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão lhe ordenou para que andássemos. E aí, quando escrevermos a frase, ou perguntar-se, procura-se crentes que ande de modo digno da sua vocação. Será que você pode levantar a sua mão e dizer, você acabou de achar um? Você acabou de achar um. Lembrei da lição da escola dominical, de domingo agora, fugiu-me o nome do teólogo que disse a frase, mas era mais ou menos assim a explicação sobre a participação da ceia do Senhor. De certa forma, de certa maneira, ou em certo sentido, todos nós participamos de modo indigno da ceia. Todos nós, de uma certa maneira, sim. Porque nós não temos justiça própria. Se for depender da nossa justiça, sempre participamos de forma indigna. A nossa dignidade, ela vem do Senhor. Esse mesmo teólogo diz, mas nós nos tornamos indignos quando nós participamos sem considerar, sem refletir, sem reverência. Nós precisamos revestir. E eu citei uma parábola de Jesus, contando sobre o casamento, um homem que foi uma festa, o casamento do seu filho, que mandou convites, e os convidados começaram a dar desculpas. Eu não vou porque eu comprei uma junta de boi, eu não vou porque eu casei, eu não vou porque eu estou fazendo isso aqui, aquilo, outro. Enfim, a festa foi preparada, mas não tinha convidados. E aí ele disse, o pai, os convidados eram indignos. Chamou os seus servos e mandou eles irem por todos os lados, por todos os becos, e chamasse todas as pessoas indignas para que enchessem a festa. Elas encheram a festa. E aí o curioso dessa passagem, depois o dono, o pai, ele vai passando pela festa, todo mundo ali era indigno, não era? Todo mundo era indigno. Aí vê um homem que não está vestido com roupa apropriada para a festa. Todo mundo era indigno, mas ele estava vestido de roupa festiva. Estava vestido para ocasião. Não sei se esses pobres ganharam roupa na entrada, não sei como foi, não sei se ele passou por algum lugar, mas o fato é que ele não estava vestido apropriadamente. E o que aconteceu com ele? Foi lançado fora. E ali haverá choro e ranger de dente. Nós somos indignos, mas precisamos estar revestidos com o sangue, com os méritos de Jesus Cristo. E sim, enquanto estivermos nessa terra, nesse texto aqui que nós vamos ver ainda, não hoje, por dar tempo, em outra ocasião, uma palavra de Paulo que diz assim, nós devemos crescer até a estatura de varão perfeito, a estatura de Deus. Isso é uma busca contínua e inalcançável enquanto estivermos aqui na terra. Só vamos ser varões perfeitos quando estivermos no lugar perfeito. E que lugar perfeito é esse? É o céu. Só na glória nós seremos perfeitos. Mas aqui nós continuamos buscando, indo atrás, caminhando. Então, rogo-vos, eu, prisioneiro de Cristo, que andeis de modo digno da vocação que fostes chamados. E aí Paulo, ele dá a forma de você andar de maneira digna desta vocação. Nós dizemos aqui que do capítulo 1 ao capítulo 3, ele falou da doutrina, digamos, da ortodoxia, da teoria, e
aqui ele está falando, a partir do versículo do capítulo 4, da ortopraxia, ou da prática, né, de como a gente deve viver para honrar aquilo que foi dito nos capítulos anteriores. Inclusive, de mostrarmos que nós, a igreja, somos o corpo de Cristo, que nós somos a plenitude de Cristo. Como que a gente faz isso? Ele diz, andando. Eu gosto dessa expressão, andando, porque dá a ideia de não estar parado, dá a ideia de estar em contínuo progresso. Por isso, o crente não pode parar. A gente não chega a um estágio da nossa vida que a gente diz assim, tá bom, já fiz muito, tá bom, já li muito a Bíblia, já orei muito, já evangelizei muito, já discipulei muito. E isso é um erro. E de vez em quando a gente ouve isso. Já estou cansado. Não dá para ficar cansado na carreira cristã. É correndo a carreira que nos está proposta. O dia que você colocar na sua cabeça que falar que está cansado está certo, a carreira cristã, não estou falando dos nossos limites de idade, ou de enfermidade, nada disso, são coisas que nos debilitam mesmo, a gente sabe disso. Estou falando de olhar para Cristo. Quando a gente deixa de caminhar, de andar, é porque deixou de olhar para Cristo. Andando com os olhos fitos, Jesus, o autor e consumador da fé, prossigo para o alvo, para conquistar o prêmio, para aquilo que também foi conquistado, é assim. O salmista vai dizer isso lá no Salmo 128. Ele sai andando, não, Salmo 126, ele sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feitos. Então, pode chorar? Pode chorar. Chora à vontade. Só não pode sentar para chorar. Você vai chorando e vai andando, vai semeando a semente. Se você quiser parafrasear aí com a sabedoria popular, fala assim, você pode ir chorando, mas não esquece dos coletos. Não esquece dos coletos que não vão parar de chegar. Então, continua caminhando, continua andando, continua trabalhando, continua fazendo, andando, é progresso. É andar com Deus. E o cântico diz isso, anda com Deus, segura na mão de Deus. Aí o guarda sempre corrige, Deus segura na sua mão. Mas anda com Deus, é o dia a dia, com Deus. Andando de modo digno da vossa vocação. Com toda, aí ele cita 4 virtudes cristãs, indispensáveis a esse nosso andar de modo digno do Senhor, de modo digno da nossa vocação. Quais são essas virtudes? Humildade, mansidão, paciência e amor. Tem certeza, pastor, que são essas 4 assim, de uma vez só? Eu vou levantar e vou embora. Humildade, com toda a humildade. Humildade, essa palavra é uma palavra que foi cunhada, formada pelo cristianismo, no sentido que a gente tem hoje. Porque até Jesus, humildade não era uma virtude. Humildade não era considerada uma virtude. Era realmente uma fraqueza. Humilde tinha que ser o pobre, o escravo, o prisioneiro, o marginal. Esse era o humilde. Era a coisa mais baixa, mais vil. Para algumas culturas, poder vingar-se e não se vingar era uma fraqueza. Só que Jesus vem e ele se humilha. Ele é humilde. Inclusive nos chama assim, vinde a mim, vós todos estáis cansados e sobrecarregados, e aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. A grande lição, uma das grandes lições que ele deu, foi quando seus discípulos estavam discutindo, ou pelo menos se entre
chegava numa casa, oferecia-se água para lavar os pés. E essa função não era a função do dono da casa, ou do filho do dono da casa, era a função do servo. E ele está perguntando, ó, é um servo aqui, quem vai ser quem é o mais, se fosse no quartel, quem é o mais moderno? Né? Quem é que vai fazer as vezes aqui? E o texto não diz, mas a gente está estudando o Evangelho de Mateus, pode até pensar assim, né? Jesus conhecendo-nos do coração, Jesus conhecendo-nos do coração, Jesus sabendo o que eles estavam pensando, né? Ele pega ali a toalha, né? O avental, a síria, e lava os pés de um de outro. O daqui Pedro nem não quer que ele lave, depois, uma discussão lá, não, Pedro, se eu não lavar, você não tem parte comigo, então lava tudo, não está vindo, é só o pé mesmo. Segura a onda, é só os pés, né? Precisa lavar só os pés. Uma grande missão de humildade. Na verdade, ele se esvaziou, o esvaziamento de Cristo, assumindo forma humana, morrendo morte de cruz, um ato de humilhação. Tanto é que na teologia a gente divide, né, a humilhação de Cristo, que é desde a sua encarnação, a sua vida, a sua morte, e a exaltação de Cristo, que é a sua ressurreição, a assunção ao céu. Jesus, ele se humilha, ele mostra para a gente. Então, nosso padrão é Jesus. O nosso padrão é Jesus. E quando a gente tem um padrão de perfeição, é difícil alcançar a perfeição, agradar a perfeição. Não é isso? Não é que isso é difícil agradar a perfeição. É impossível agradar a perfeição. E a gente questiona, onde está a razão do orgulho? Não deve ser orgulhoso. Livram da soberba, eu ficaria livre de grande transgressão. Que ela não domine. Ainda a soberba precede a queda, a ruína. A gente deve ser orgulhoso, para mim é a humildade. Mas é porque nós seríamos orgulhosos e não seríamos humildes. Qual a razão que nós temos para sermos tão orgulhosos? Às vezes é porque o nosso padrão, o nosso referencial está em outro que não seja Jesus. Porque se o referencial for o Senhor, não sobra nada de orgulho na gente. Imagina, alguém acha que sabe muito de música. O bom tem uma sensibilidade musical, aí está orgulhoso. Se ele chegar perto de mim, então ele vai ter um motivo para ficar mais orgulhoso ainda. Ele vai chegar e dizer assim, eu sou aqui o tal dessa história, eu sou o melhor aqui nessa igreja. Aí esse